Bom, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de xadrez. Agora arrumar os 2000 de tática no Chess Tempo. Ok, apareceu a notificação aqui, mas acho que não vai aparecer para vocês não. A gente conseguiu 1939, um recorde aqui pra gente. Vamos ver se a gente consegue chegar nos 1950 hoje, que aí sim seria uma felicidade imensa, né? 1950 seria muito bom. Tá aqui o nosso recorde, 1939.6, antes era de 1938.7, né? Então melhorou 0,9. Vamos ver aqui o que está acontecendo, né? Eu tô com muitos ataques aqui no bispo. Eu tenho 4 ataques no bispo, ele tem 4 defesas. Só que tem um detalhe, se eu avanço o peão aqui, eu forço ele tirar o bispo, né? E na hora que ele tira o bispo, ele perde a torre. Só que tá fácil demais aqui. Está muito fácil, né? Eu tenho outras opções, por exemplo, cavalo G4. Por que cavalo G4 parece interessante? Porque ele toma meu cavalo, eu tomo a torre de torre, né? E eu tô ameaçando a torre dele. Se ele sai, eu tomo o bispo. Eu tomo o bispo. Se ele toma de torre, eu tomo a torre com a dama. E eu tô ameaçando dama F8 cheque. E é mate. Portanto, quando eu tomar de dama, ele defende, fazendo... Nossa, ele leva mate. Então a dúvida é, eu acho que o problema aqui é o seguinte, G4 direto ou cavalo G4? Essa aqui é a pergunta, né? A resposta para essa pergunta é aqui vai dizer se a gente vai errar ou acertar o problema. Então vamos analisar os dois casos aqui melhor, né? Se eu faço G4 direto, ele faz o que? Ele toma de bispo, né? Bispo por G4. Aí eu tomo a torre. Eu tomo a torre. O bispo dele está em G4. Ele toma em H4, em H3. Aí tá perdendo, né? Eu tomo a torre dele, checkmate. Então, G4, bispo por G4, torre por F6. Aí vamos fazer torre por F6. Dama por F6. E ele está tendo um dama C7 cheque. Dama C7 cheque. Olha só que problemático, né? Porque... Ah, não é não, porque eu posso tomar o bispo, né? Opa, eu posso tomar o bispo. Tá, vamos analisar agora cavalo G4. Cavalo G4 ameaça a torre. Mas ele volta a torre. Quando ele volta a torre... Aliás, ele coloca a torre em E6. Quando ele põe a torre em E6, posso fazer cavalo H6. Cheque. E isso, por incrível que pareça, é mate, né? Opa, então eu também estou ameaçando mate com cavalo G4. Isso é interessante, né? Cavalo G4 é arriscado ele fazer
G5 para defender o mate. Quando ele fizer G5, eu tomo a torre, ele toma o cavalo, porque eu estou dando duplo, né, no rei e na dama. Quando ele tomar o cavalo de torre, eu tomo a outra torre dele. Eu estou ganhando as duas torres por um cavalo, é isso mesmo. Essa sequência parece muito melhor do que o G4, né? Porque G4 ele pode deixar o bispo aí, pode ameaçar a minha dama, né? Com torre E6. Ele faz torre E6 e depois, né? Mas cavalo G4, ele toma de bispo, eu tomo a torre de torre. Ele toma minha torre, eu tomo de dama. E eu tomo essa mate. Como é que ele defende? Como é que ele defende? Eu acho que é cavalo G4. Esse problema não parece estar tão difícil assim, né? Mas a dúvida era G4 ou cavalo G4. E parece que cavalo G4 é bem melhor. Cavalo G4, se ele volta... Se ele mover a torre, ele leva checkmate, cara. Com um cavalo H6, né? Então... Parece que não tem o que fazer. Suponha que ele faça o dama D6. Dama D6. Dama D6. Eu tomo a torre com cheque. Se ele toma de... que ele tá perdendo muita coisa aqui, né? Porque cavalo G4. Se ele mover a dama para D6, então eu tomo com cheque. Se ele tomar de dama, eu tomo a dama, ele toma de torre, eu faço G4. E aí eu tô ganhando não apenas uma qualidade, mas agora eu tô ganhando bispo também. Então eu vou ganhar uma torre ao todo. Eu estarei absolutamente ganho. Se ele sai com o bispo, eu tomo a torre dele livre. Então ficam duas torres por um bispo, né? E se ele volta com a torre, quando eu tomar o bispo dele, eu tô com uma torre a mais, né? Então, cavalo G4, se ele faz dama D6, eu tomo a torre dando cheque. Então eu suponho que ele toma de torre. Ele tomando de torre, eu posso tomar a dama dele, ele toma a minha dama, e eu tô com uma qualidade apenas, né? Mas aí eu faço um G4, ele recua para E6, por exemplo, eu dou cheque, torre F8, cheque, rei G7, torre F7, torre de F7, cheque. Ele vai para H6. E aí eu faço um H4. No H4 ele toma meu peão. No H4 ele toma meu peão. Então... se eu faço um G5 cheque, ele... Tá, acho que eu me perdi aqui. Cavalo G4, torre D6, cavalo por F6 cheque, torre toma,
dama toma torre, dama toma torre, dama toma dama, torre toma dama. Eu posso também fazer um dama aqui, né? Dama E8, mas ele volta de torre, né? Ele volta de torre. Cavalo G4, dama D6, cavalo por. Por que eu não dou cheque? Cheque ele sobe, né? Aí eu dou cheque de novo. Cavalo por F5, cheque. Se ele toma de peão, é ruim demais. É ruim demais. Então, cavalo por G4, dama D6, cavalo por F6, cheque. Quando ele tomar de torre, eu posso tomar a dama dele de dama. E ele desloca a torre dele para D6. Eu estou com a qualidade a mais, portanto ganho, né? E o bispo dele não faz muita coisa aqui, não. Posso inclusive fazer um G4 para limitar mais ainda o bispo dele e infiltrar com as minhas torres aqui pela coluna, na coluna A. Infiltrar assim, depois pôr minhas torres na coluna A ou na coluna C para atacar os peões dele aqui, né? Então, cavalo G4, dama aqui, dama D6 está solucionado. Agora, cavalo G4, e se ele move a torre, aí ele leva mate, né? Não tem o que fazer. Ele leva mate. Qualquer movimento de torre aqui, ele vai levar mate. Não tem o que fazer, né? Então, cavalo G4, falta analisar ainda. Bispo toma. Só que bispo toma, torre toma aqui. Torre toma, dama toma, tô ameaçando mate. E o bispo dele tá caindo ainda, né? Se ele faz um dama C7, cheque, eu posso fazer um G3. E eu bloqueio o cheque, não tem mais cheque. E o bispo dele tá caindo aqui em G3. Ele tem que mover o bispo. Quando ele move o bispo, ele leva mate. E se defender o mate, que eu não sei como ele defenderia, ele perde o peão. Então acho que é cavalo G4 mesmo. Olha só, o G4 direto é ruim por causa de torre E6, não é isso? Torre E6, e eu não tô ganhando nada com isso aqui, né? G6, torre E6, aí dama vai para onde? Dama volta para G3, dama volta para G3, o bispo dele tá preso. Na outra eu tô ganhando uma qualidade, mas aqui eu tô ganhando um bispo. G4, se ele toma, eu tomo a torre, ele toma, eu tomo de dama. E aí se cheque, eu desço o rei. G4, bispo toma, torre toma, dama toma. Se dama C7, cheque, eu desço o rei.
Eu tô ganhando uma torre aqui, né? Que coisa. Cavalo G4 ganha uma qualidade, mas aqui eu tô ganhando uma torre ou um bispo. Que dúvida, né? Será que é G4 mesmo? G4, se ele faz torre E6, eu volto a dama para G3, ele toma meu cavalo e eu tomo a torre dele. Eu tô achando que eu tenho que enxergar mais longe. Não tá claro aqui qual dos dois é melhor, pelo menos não pra mim. Eu tô achando que é cavalo G4, mas G4 direto também tá muito bom, né? G4 direto, se ele fizer o torre E6, é porque nota eu tô forçando ele cavalo G4, eu tô forçando ele tomar o bispo, né? Eu ganho a qualidade na hora. Eu ainda vou ameaçar o bispo depois, né? Eu vou de cavalo G4. Vamos torcer para que esteja certo. Se estiver certo, a gente vai bater um recorde aqui, né? Ele tomou mesmo. E agora eu tomo de torre, a torre dele. E depois eu tomo de dama, né? Vamos tomar a torre. Ok. Problema de 1800. Novo recorde. 1947. Nunca chegamos a esse rate. Tá aí 1947. Vamos para o próximo problema. Um final de torres. Nós sabemos que final de torres é o pior que tem. não é pouco difícil. É muito difícil isso aqui. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Essa torre dele me parece meio presa. Ele tem a opção de avançar aqui, né? Avançar H. Avança o peão de A, né? Eu posso fazer E5, E4, E3, E2. E ele não pode fazer nada para impedir todos esses lances, a não ser sacrificar a torre. Ele pode reposicionar a torre dele, fazendo torre C8, depois torre E8. Mas aí eu faço rei D2. E caso ele fique avançando o peão de A, posso voltar a torre de F. A torre para F7. Né? E aí a gente vai calcular essa corrida de peões. Que E5, A4, E4, A5, E3, torre C8, E2, torre E1, rei D2, A6. Me parece muito seguro fazer me parece muito seguro esse plano, né? Ele não precisa voltar a torre para C8, ele pode voltar a torre para C7. Aí o negócio parece mais perigoso, né? Primeiro está aparecendo E5, A4, E4, A5, E3, torre C7, E2, torre E7, rei D2. Aí eu acho que vai para A6 agora, né? Eu volto a torre. Se ele fizer A7, aqui eu estou controlando tudo, né? Vamos só revisar aqui. A E5,
A4, E4, A5, E3, torre, tá em A5, torre C7, E2, torre C8, torre 8, torre D2, E6. Eu promovo, cheque, ele toma, eu tomo. E7, A7, torre F8. E se ele avança o peão de B, eu posso tomar. Quando ele avançar o peão de C, eu volto a torre para 8, C6, torre por A7 e eu tô ganho. A gente está com 1944 fechado, né? Eu duvido muito que conseguiremos pegar os 1950, mesmo que acertemos esse problema. Me parece simples fazer o E5, né? Mas se eu fizer E5, ele fizer um B4. E5, B4, rei por C4. E aí E5, B4, rei por C4, B por C5. E o peão tá cravado. Pera aí, tem esse problema, né? Tem esse problema. Rei C3, então. Rei C3 ele faz o A4. Aí eu tomo B, A5. A5. Eu tomo C, A6. Torre F8. Não. Rei C3, A4. Rei por B4, A5. Aí torre F8. Vamos ver o E5 de novo. E5, B4. Aí eu tomo. Se eu faço C por B4, ele avança o peão. Ele avança o peão. Eu avanço o meu. E5, B4, C por B4, ele avança. E5. Torre por, cheque. Torre por, peão por. Avançou demais. Então a gente não toma. E5, B4, E4, B por C5, E3. Torre por D6, cheque. Torre por D6, C por D6. Me perdi. E5, B4, E4, B por C5, E3, torre por D6, cheque, torre por D6, C por C6, E2, rei F2, rei D2, ele avança, eu promovo com cheque, tô ganho.
E5, pam, 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 pam. Me perdi de novo. Pam, 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 pam. Tô ganhando. Eu acho que é o E5. Eu vou fazer o E5 logo. Não tô vendo um lance melhor que esse. Espero que esteja certo, né? Vamos lá. Tá certo, encontramos a linha que ele ia jogar mesmo. Parece que ele vai jogar com B4. Aí a gente avança de novo. Quando ele tomar, a gente avança de novo. Ele toma cheque. Ó, pan, pan. Pan, pan, pan. Pan, cheque. Pan, pan, pan. Se ele faz esse, eu avanço. Ele faz D7, eu promovo com cheque. E tô ganho. Porque a dama consegue voltar para E7 e bloqueia o avanço do peão. Vamos fazer aqui o E4. Não tô vendo outra forma de ganhar isso. Eu também tô vendo como perde, né? E4, se ele der cheque agora, tome, tô ganho, né? Tô ganho. E agora avanço de novo, né? De novo, ele me dá cheque, eu tomo, ele toma. Eu avanço, ele toma, cheque, eu tomo, ele toma. Eu avanço de novo e tô ganho. Avanço, ele toma cheque, toma, toma, avanço de novo e tô ganho. Não tem como perder o avanço, eu promovo cheque e depois volto para E7. Tem que ser esse. Olha aí. E rei D2 finaliza aqui. Ah, rapaz. 1947. Não tá vindo problemas de 2000. Esses últimos exercícios não veio problema de 1900, né? Tá vindo problema de 1800. Veio 1900 aqui, 1900. Os 4 últimos problemas não veio de 1900. Não tá tão difícil assim. Esses últimos 3 episódios, só glória até aqui. Temos aqui um episódio de 28 minutos, com 1947 de rating. Excelente. Próximo episódio, talvez a gente consiga chegar nos 1950. É muito bom isso aqui é muito bom. Vocês sim que estão assistindo, curtam, comentem e compartilhem. Até a próxima.